seu cérebro não pensa. Ele capta sinais. Itzhak Bentov provou e a CIA escondeu. O glitch no sistema, a origem do sinal. Você está gritando com um espelho e esperando que o reflexo sorria primeiro. Está socando uma tela de cinema, furioso porque o vilão não sangra. Essa é a sua relação com a realidade, mas você não percebeu o erro de categoria. Você acredita que o pensamento que acabou de ter foi fabricado dentro do seu crânio, que a ideia genial de ontem foi produzida por uma rede de neurônios disparando em sequências complexas. Você carrega a certeza silenciosa de que sua consciência é um subproduto da carne, um software rodando em um hardware biológico de 3 quilos. Mas e se toda essa premissa for o maior malware da percepção humana? E se o que você chama de você não estiver dentro da sua cabeça, mas sua cabeça estiver dentro de algo imensamente maior? A metáfora dominante da nossa era é sedutora em sua simplicidade. O cérebro como supercomputador, a memória como disco rígido, os neurônios como processadores, a consciência como um programa emergente de complexidade suficiente. É um modelo que nos dá controle, previsibilidade, a ilusão confortável de que somos máquinas autocontidas. Mas há falhas nesse código. Como explicar o insight que surge do nada, enquanto você está no chuveiro depois de semanas travado em um problema? Como justificar a intuição que te faz virar à esquerda segundos antes do acidente que você não poderia prever? Como Mozart ouvia sinfonias completas, inteiras, antes de tocar uma única nota? Ele estava calculando polifonia de 16 vozes em tempo real ou estava simplesmente sintonizando algo que já existia? Entre nesse paradoxo com uma lente mais técnica. Se o cérebro gera tudo, por que a criatividade aumenta quando você para de pensar? Por que as melhores soluções aparecem no limiar do sono, naquele estado hipnagógico onde o processador consciente está offline? A resposta convencional é vaga, algo sobre o subconsciente reorganizando dados. Mas isso ainda pressupõe que tudo está dentro do sistema. A resposta que você está prestes a explorar inverte completamente a arquitetura. O cérebro não é a fonte. É o receptor. Não é o HD. É a antena. Esse modelo foi proposto por um homem que vivia simultaneamente em 2 mundos que a maioria considera incompatíveis. Itzhak Bentov nasceu em 1923 na Tchecoslováquia. Sobreviveu aos horrores da Segunda Guerra, migrou para Israel e depois para os Estados Unidos, onde se tornou um dos mais brilhantes inventores biomédicos do século XX. Ele desenvolveu o cateter cardíaco direcionável por controle remoto, um dispositivo que salvou milhares de vidas ao permitir intervenções minimamente invasivas no coração humano. Bentov era um engenheiro de precisão, alguém que lidava com a matéria e suas leis. Mas por trás dos diagramas técnicos, ele praticava meditação profunda, explorava estados alterados de consciência e construía instrumentos ultrassensíveis para medir as vibrações mais sutis do corpo humano. Ele não via contradição entre mística e mecânica. Para ele, espiritualidade era apenas física que ainda não havíamos mapeado completamente. Em 1977, Bentov publicou Stalking the Wild Pendulum on the Mechanics of Consciousness, um livro que se tornou underground cult entre cientistas, místicos e, curiosamente, agências de inteligência. O título em si já é uma declaração. Ele não está contemplando ou filosofando sobre o pêndulo. Ele está perseguindo, caçando, tentando capturar a mecânica de algo que oscila. O pêndulo é a consciência em movimento, e Bentov queria desmontar seu mecanismo. Sua tese central era radical para a época e permanece subversiva hoje. A consciência não emerge da matéria. A consciência permeia a matéria. Ela é a substância fundamental do universo. E tudo, desde um átomo até uma galáxia, possui algum grau dela. O universo inteiro é um campo holográfico de informação, onde cada fragmento contém o padrão do todo. Se isso é verdade, o cérebro não pode ser o criador da consciência.
Seria como dizer que o rádio cria a música. O rádio é um transceptor, um dispositivo que capta ondas que já estão vibrando no éter e as traduz em som audível. Da mesma forma, o cérebro humano é uma bioantena sofisticada, sintonizada por padrão em uma faixa muito estreita de frequência, aquela necessária para navegar a realidade física imediata. Ele filtra trilhões de bits de informação a cada segundo, apresentando à sua consciência apenas o que é relevante para sobreviver, comer, reproduzir, evitar predadores. Esse filtro é necessário. Sem ele, você seria inundado por um tsunami de dados cósmicos e enlouqueceria. Mas o custo desse filtro é a ilusão de separação. Você se sente isolado, contido, limitado ao que está dentro do seu crânio. A promessa de Bentov é esta: você pode ajustar o dial. Pode expandir a largura de banda da sua antena. Pode treinar seu sistema nervoso para operar em frequências mais sutis, acessando camadas de informação que sempre estiveram lá, mas que seu filtro padrão bloqueava. E o método para isso não é esotérico. É fisiológico. É mecânico. Envolve respiração, ritmo cardíaco, ressonância e uma frequência específica que conecta seu corpo ao planeta e ao cosmos. Bentov mediu isso. Ele construiu os instrumentos. Ele mapeou o circuito. E o que ele descobriu foi que, quando você acalma sua respiração e entra em estados meditativos profundos, seu sistema cardiovascular começa a oscilar em uma frequência de aproximadamente 7 ciclos por segundo. Essa frequência não é arbitrária. 7 Hz é a fronteira entre as ondas cerebrais θ e alfa, o estado de consciência onde a intuição floresce. E, de forma quase impossível de ser coincidência, 7.83 Hz é a frequência fundamental da ressonância Schumann, o pulso eletromagnético da própria Terra. Você entende a implicação? Através da meditação, você não está apenas relaxando. Você está sincronizando a oscilação do seu coração com a oscilação das suas ondas cerebrais e com a oscilação do campo magnético do planeta. Você está entrando em coerência. E nesse estado de coerência, a antena atinge máxima sensibilidade. O ruído estático diminui. O sinal fica claro. Você não pensa melhor. Você recebe melhor. A criatividade deixa de ser um esforço de processamento e se torna um ato de escuta. Você se torna um canal para algo que já estava sendo transmitido. Esse modelo chamou a atenção de lugares inesperados. Em 1983, 4 anos após a morte prematura de Bentov em um acidente de avião, a CIA desclassificou parcialmente um documento técnico chamado Analysis and Assessment of the Gateway Process. O relatório, escrito pelo tenente-coronel Wayne McDonnell, baseava-se fortemente nas teorias de Bentov. A agência estava investigando se estados alterados de consciência, induzidos por tecnologias como batidas binaurais, poderiam permitir fenômenos como visão remota e projeção astral. A premissa operacional era a mesma que Bentov propunha. A consciência pode deslizar para fora do filtro espaço-temporal local e acessar o holograma universal, onde toda a informação passada, presente e potencialmente futura está disponível. Não era ficção científica. Era pesquisa operacional. Você pode descartar isso como delírio New Age, como pseudociência vestida de jargão técnico. Ou você pode fazer o que Bentov sugere. Trate isso como uma hipótese testável. Ele não pede fé. Ele oferece um protocolo. Sente-se. Respire devagar. Sintonize a frequência do seu próprio corpo. Observe o que acontece quando o pêndulo do pensamento para de balançar freneticamente e encontra seu ponto de repouso. Observe o que surge no silêncio entre os pensamentos. Bentov costumava dizer que discutir meditação sem praticá-la é como tentar convencer alguém dos méritos da bicicleta apenas com palavras. Só depois de aprender a pedalar, só depois de sentir o equilíbrio e o momentum, você entende. A mesma lógica se aplica aqui. A validação não virá de um argumento.
virá da experiência direta de sintonizar sua antena e perceber que o sinal sempre esteve lá. A pergunta que abre este roteiro agora ganha contornos técnicos. Se sua consciência não está gerando pensamentos, mas recebendo-os, de onde vem a transmissão? Qual é a natureza desse campo universal de informação? Como ele é estruturado? E, mais importante, qual é o mecanismo preciso que permite ao seu corpo físico, feito de carne e osso, sintonizar algo não físico? As respostas a essas perguntas formam a espinha dorsal do modelo de Bentov, um sistema que integra cosmologia, fisiologia e misticismo em uma única estrutura coerente. E é exatamente isso que vamos desmontar nas próximas sessões. Os 3 pilares da antena cósmica, decodificando o sistema de Bentov. Para hackear um sistema, você precisa primeiro entender sua arquitetura. Bentov não era um filósofo abstrato construindo castelos conceituais no ar. Ele era um engenheiro reverso da realidade, desmontando a interface entre o físico e o metafísico parafuso por parafuso. O que ele deixou não foi uma filosofia vaga sobre conexão cósmica, mas um diagrama técnico de como a consciência opera em múltiplas camadas, como o cérebro funciona dentro desse sistema e, crucialmente, qual é o hardware biológico que permite a sintonia. Esses 3 pilares formam a base de tudo. Entenda-os e você terá o manual de operação da sua própria antena. O primeiro pilar desafia a suposição mais básica que você carrega sobre a realidade. Você foi condicionado a acreditar que a consciência é rara, um fenômeno excepcional que surge apenas quando a matéria atinge um limiar crítico de complexidade. Primeiro veio a matéria inerte, depois a química, depois a biologia simples e, finalmente, após bilhões de anos de evolução cega, surgiu o milagre da consciência humana. Nessa narrativa, você é um acidente cósmico incrivelmente improvável. Uma fagulha de awareness em um universo morto e mecânico. Bentov inverte essa história completamente. Para ele, a consciência não é o produto final da complexidade material. É o ingrediente inicial. É a matéria-prima do universo. Ele afirma explicitamente que sua premissa básica é que a consciência reside na matéria em si. Dito de outra forma, toda massa contém consciência ou vida em algum grau mensurável. Isso não é panteísmo poético. É panpsiquismo operacional. A diferença entre um átomo, uma planta, um cachorro e um humano não é a presença ou ausência de consciência, mas seu espectro e capacidade de resposta. Um átomo possui a forma mais primitiva de awareness, respondendo a forças fundamentais como gravidade e eletromagnetismo. Uma planta demonstra uma consciência mais sofisticada, capaz de crescer em direção à luz, reagir a ataques químicos e até mesmo comunicar-se com outras plantas através de redes de micorrizas subterrâneas. Animais exibem emoções, memória e uma forma de autoconsciência limitada ao momento presente. Humanos adicionam camadas de abstração, linguagem, simbolismo e a capacidade de contemplar sua própria existência. Mas Bentov não para nos humanos. Ele estende o espectro para além do biológico. Planetas, sistemas solares, galáxias. Esses também são entidades conscientes, operando em escalas temporais e espaciais que nossa percepção limitada não consegue registrar como vida. Se você pudesse acelerar o tempo e observar a Terra por milhões de anos, veria um organismo se auto-organizando, regulando sua atmosfera, gerenciando ciclos de água e carbono, respondendo a perturbações. Gaia não é metáfora. É descrição técnica de um sistema consciente de ordem superior. E todo esse espectro, do quântum ao cósmico, está imerso em um único campo unificado de informação. Para dar estrutura a essa ideia, Bentov adota o modelo do universo holográfico, um conceito que estava emergindo na física na mesma época através do trabalho de David Bohm e Karl Pribram. Em um holograma, cada fragmento da imagem contém a informação da imagem inteira. Se você cortar uma placa holográfica em pedaços,
cada pedaço ainda pode reconstruir a cena completa, apenas com menos resolução. O universo, sugere Bentov, opera pelo mesmo princípio. Cada ponto do espaço, cada partícula, cada ser consciente, contém de alguma forma o padrão de informação do todo. Você não está separado do universo. Você é uma instância localizada dele, um ponto de vista através do qual o todo se experiencia. O Criador, como Bentov coloca poeticamente, se divide em pequenas unidades para poder experimentar todas as interações possíveis. O universo é uma máquina de ensinar e aprender, e você é simultaneamente o aluno e o professor. A implicação técnica disso é explosiva. Se o conhecimento já está estruturado na consciência universal, então criatividade e descoberta não são atos de invenção, mas de acesso. Einstein não criou a relatividade. Ele sintonizou uma verdade que já existia no campo de possibilidades matemáticas do universo. Mozart não compôs suas sinfonias neurônio por neurônio. Ele as percebeu, já completas, vibrando em uma frequência que sua antena estava calibrada para captar. Isso não diminui o gênio deles. Apenas redefine o que gênio significa. É a habilidade de expandir a largura de banda, de afinar a recepção, de silenciar o ruído interno o suficiente para ouvir o sinal que sempre esteve sendo transmitido. Mas se a informação está disponível para todos, por que apenas alguns parecem acessá-la? Porque a maioria de nós está presa em loops de pensamento repetitivo, reciclando as mesmas ideias, enquanto outros têm insights que transformam civilizações. Isso nos leva ao segundo pilar do sistema de Bentov. O problema não é a transmissão. O sinal está em alta definição, transmitindo constantemente em todas as frequências. O problema é o receptor. Especificamente, o receptor está deliberadamente configurado para ignorar a maior parte do sinal. O cérebro humano, nesse modelo, não é um gerador de consciência. É um filtro redutor e um sintonizador de frequência. Imagine tentar viver sua vida enquanto simultaneamente percebe a atividade quântica de cada átomo do seu corpo, os pensamentos de todas as pessoas ao seu redor, os padrões climáticos globais, as órbitas dos planetas e as ondas gravitacionais de galáxias distantes. Você entraria em colapso sensorial instantâneo. Para funcionar no plano material, para executar a tarefa básica de sobrevivência, o cérebro evoluiu para fazer exatamente o oposto de expandir awareness. Ele contrai. Ele filtra agressivamente. Ele reduz o espectro infinito da realidade a um único canal. A realidade física local, tridimensional, linear no tempo. Bentov descreve o cérebro como um transceptor, um transmissor-receptor de padrões cósmicos, mas sua configuração de fábrica está travada em modo sobrevivência. Neuroanatomicamente, uma das estruturas-chave para essa filtragem é o sistema de ativação reticular, ou SAR, localizado no tronco cerebral. O SAR funciona como um porteiro, decidindo quais dos milhões de inputs sensoriais a cada segundo são importantes o suficiente para alcançar a consciência focal. Ele é o motivo pelo qual você pode estar em uma sala barulhenta e ainda assim ouvir alguém falar seu nome ao longe. Ele prioriza sinais de sobrevivência e relevância pessoal, descartando tudo mais como ruído de fundo. É um filtro de spam extremamente eficiente, mas o problema é que ele também filtra os sinais do campo universal de informação, categorizando-os como não essenciais para suas necessidades imediatas. Bentov costumava dizer que a consciência não está dentro do crânio. O crânio está dentro da consciência. O cérebro não contém sua awareness. Ele limita. Ele foca. Ele traduz uma faixa extremamente estreita de um espectro infinito em uma experiência coerente de eu e mundo. Quando você tem um insight súbito, quando uma solução aparece do nada, quando uma intuição te guia sem lógica aparente, o que realmente aconteceu é que o filtro escorregou. Por uma fração de segundo, a largura de banda expandiu. A antena captou um sinal de uma frequência diferente. Você recebeu um download do campo universal.
Essa perspectiva explica fenômenos que o modelo materialista não consegue processar adequadamente. Experiências de quase morte, onde pessoas clinicamente mortas reportam consciência expandida e acesso a informações que não deveriam possuir. Sincronicidades, onde eventos aparentemente não conectados convergem de forma significativa. Visão remota, testada exaustivamente em programas militares, onde indivíduos descrevem locais distantes sem nunca tê-los visitado. Se a consciência é gerada pelo cérebro, essas coisas são impossíveis. Mas se a consciência é primária e o cérebro é apenas um sintonizador, elas são previsíveis. Quando o sintonizador é danificado, desligado ou temporariamente liberado de suas restrições, a antena capta um espectro mais amplo. A CIA, em seu documento Gateway Process desclassificado, entendeu isso perfeitamente. Eles estavam interessados em técnicas que pudessem desbloquear o filtro cerebral de forma controlada, permitindo que operativos acessassem informação não local. Batidas binaurais, privação sensorial, estados meditativos profundos, todas essas eram tecnologias para ajustar o dial da antena sem danificá-la. Bentov forneceu o mapa teórico. A agência tentou construir o protocolo operacional. Então temos a fundação. O universo é informação consciente e o cérebro é um filtro. Mas como você ajusta esse filtro? Como você expande deliberadamente a largura de banda? A resposta não está no reino puramente mental. Você não pode pensar seu caminho para fora do filtro. Tentar forçar insights através de mais esforço cognitivo é como tentar sintonizar um rádio gritando com ele. A chave está no corpo. Especificamente, está no ritmo, na vibração, na ressonância. E isso nos leva ao terceiro e talvez mais revolucionário pilar do sistema de Bentov, a fisiologia da sintonia. Bentov era um inventor de instrumentos biomédicos, então quando ele decidiu investigar a meditação, ele não se sentou e contemplou. Ele construiu dispositivos. Ele criou um sismógrafo ultrassensível, capaz de medir micromovimentos do corpo humano, vibrações tão sutis que estão abaixo do limiar da percepção consciente. E quando ele começou a medir meditadores em estados profundos, ele descobriu algo extraordinário. O corpo humano, quando em ressonância, torna-se um oscilador perfeito, pulsando em uma frequência específica que conecta a fisiologia à consciência e ao cosmos. O sistema coração-aorta é o componente central desse oscilador. A cada batimento, o coração ejeta sangue na aorta, a artéria principal do corpo. Isso cria uma onda de pressão que viaja para baixo ao longo da aorta até a bifurcação na região pélvica, onde a aorta se divide para irrigar as pernas. Quando essa onda de pressão atinge a bifurcação, parte dela é refletida, viajando de volta para cima em direção ao coração. Em um estado normal de vigília, com respiração casual e mente dispersa, essa onda refletida retorna em um timing aleatório. Ela está fora de fase com o próximo batimento cardíaco. O resultado é interferência destrutiva, um padrão caótico que desperdiça energia. O sistema está desafinado. Mas quando você entra em meditação profunda, quando a respiração se torna extremamente lenta ou é retida, quando a mente silencia, o sistema inteiro se sincroniza. A onda refletida viaja de volta e chega ao topo da aorta exatamente no instante em que o coração está se preparando para o próximo batimento. A onda refletida e o batimento cardíaco entram em fase. Isso cria uma onda estacionária, um pulso rítmico e coerente que reverbera através do tronco do corpo com eficiência máxima. O corpo se torna um diapasão biológico, vibrando em uníssono. E a frequência dessa oscilação perfeita? Aproximadamente 7 ciclos por segundo. 7 Hz. Esse número é a chave que abre múltiplas portas simultaneamente. 7 Hz é a fronteira entre as ondas cerebrais θ, associadas ao sono profundo e ao acesso ao subconsciente, e as ondas alfa, ligadas a estados de relaxamento criativo, superaprendizagem e intuição.
É o estado onde a mente consciente e o inconsciente se encontram. Mas a conexão mais impressionante é externa. A ressonância Schumann, descoberta pelo físico alemão Winfried Otto Schumann em 1952, descreve as frequências de ressonância da cavidade eletromagnética formada entre a superfície da Terra e a ionosfera. A frequência fundamental dessa ressonância planetária é 7,83 Hz. Essencialmente, a Terra tem um batimento cardíaco eletromagnético e, através da meditação, você pode sincronizar o batimento do seu coração com ele. Quando seu corpo oscila a 7 Hz, suas ondas cerebrais entram em alfa-teta e a frequência Schumann ressoa ao seu redor. Você não está mais operando como um sistema isolado. Você está em coerência de fase com o planeta. A antena está perfeitamente alinhada. O filtro cerebral, que normalmente bloqueia tudo exceto a realidade física imediata, começa a se tornar permeável. A largura de banda se expande. E o campo de informação universal que sempre esteve transmitindo finalmente pode ser recebido com clareza. Essa não é espiritualidade abstrata. É engenharia da consciência. Bentov mapeou o circuito. Ele mediu as frequências. Ele identificou o hardware biológico que atua como interface entre o material e o informacional. O sistema coração-aorta não é apenas uma bomba mecânica. É um gerador de sinal, uma fonte de frequência portadora que modula sua capacidade de acessar estados expandidos de awareness. E a ferramenta de controle desse sistema não é um dispositivo externo. É sua respiração. Protocolo de sintonia. O manual de operação da sua antena. Teoria sem protocolo é entretenimento. Você pode passar anos acumulando mapas, estudando a topografia de territórios distantes, memorizando cada coordenada, mas se nunca colocar o pé na estrada, o conhecimento é estéril. Bentov não estava interessado em filosofia de poltrona. Ele construiu um manual técnico. O que se segue não é um convite para acreditar, mas um procedimento para testar. A meditação, no modelo de Bentov, não é uma prática religiosa ou um método de relaxamento. É um processo mecânico e fisiológico de treinamento do sistema nervoso para alcançar coerência. É o ato deliberado de ajustar o dial da sua antena, silenciar o ruído estático e sintonizar frequências mais sutis do campo de informação universal. Aqui está como você opera o hardware. O objetivo central é simples, mas não trivial. Transitar do domínio do sistema nervoso simpático para o parasimpático. O simpático é o modo de combate, o circuito de sobrevivência que evoluiu para te manter vivo em ambientes hostis. Ele acelera o coração, contrai os vasos sanguíneos, libera cortisol e adrenalina, mantém os músculos tensos e a mente em alerta constante. É o sistema que te faz escanear o ambiente por ameaças, processar pensamentos em loops ansiosos e filtrar a realidade através de uma lente de escassez e perigo. Nesse estado, a largura de banda da sua consciência está contraída ao mínimo absoluto, focada exclusivamente na sobrevivência imediata. A antena está sintonizada em apenas uma estação, a realidade material densa. O parasimpático é o oposto arquitetural. É o modo de recuperação, digestão, cura e receptividade. Ele desacelera o coração, dilata os vasos, reduz a produção de hormônios de estresse e relaxa a musculatura. Mais importante, ele abre a percepção. Quando o corpo não está mais em modo de ameaça, o filtro cerebral pode se dar ao luxo de expandir. A mente deixa de estar obcecada com o próximo perigo e se torna disponível para insights, intuição, criatividade. É nesse estado que a ressonância de 7 Hz pode emergir, que as ondas cerebrais podem deslizar para alfa-teta, que a sincronização com a frequência Schumann se torna possível. A ciência moderna valida isso de forma inequívoca. Um estudo conduzido na Universidade de São Paulo, investigando os efeitos do treinamento respiratório do yoga em idosos saudáveis, demonstrou que práticas de respiração controlada do tipo pranayama levaram a uma diminuição significante de 40%
na razão entre as frequências baixa e alta da variabilidade da frequência cardíaca. Em termos técnicos, isso indica uma mudança clara do equilíbrio simpatovagal em direção à predominância parasimpática. A respiração consciente não é placebo. É uma ferramenta de modulação neurológica direta. Você está literalmente reprogramando a voltagem do seu sistema nervoso, ajustando a impedância do circuito para permitir que sinais de frequência mais sutil passem. Mas antes de modular, você precisa criar as condições básicas. O primeiro passo não é interno, é ambiental. Bentov enfatizava a importância da privação sensorial, a redução deliberada de inputs externos que competem pela atenção da sua consciência. Cada som, cada luz, cada sensação tátil aleatória é um pacote de dados que o cérebro precisa processar, categorizar e filtrar. Quanto mais estímulos externos, mais energia o sistema gasta mantendo o filtro operacional. Para expandir a largura de banda interna, você precisa fechar as portas externas. Escolha um espaço onde a interferência seja mínima. Silêncio não precisa ser absoluto, mas ruídos imprevisíveis e agudos devem ser eliminados. Iluminação suave ou escuridão completa. Temperatura confortável, nem quente nem fria o suficiente para exigir atenção somática. Desligue notificações, bloqueie interrupções. Você está criando uma câmara anecoica para a consciência, um ambiente onde o único sinal relevante é o que vem de dentro. A duração mínima efetiva é de 15 minutos, mas 30 é o ideal para permitir que o sistema complete as transições fisiológicas necessárias. Menos que isso, e você está apenas arranhando a superfície. A postura é o próximo elemento do protocolo. Não é sobre ascetismo ou desconforto ritualístico. É sobre geometria e fluxo de energia. Sente-se com a coluna ereta, seja em uma cadeira com os pés plantados no chão ou no solo, em posição de lótus ou meio lótus, se sua flexibilidade permitir. A verticalidade da coluna é crítica. Quando a coluna está curvada ou colapsada, a respiração diafragmática se torna ineficiente. A circulação é restrita e os sinais neurais encontram resistência. Uma coluna ereta cria um canal desimpedido para o fluxo de ar, sangue e, no modelo de Bentov, para a corrente sutil de energia que ele chamava de corrente espiritual, ao longo dos plexos nervosos centrais. As mãos podem repousar nos joelhos ou no colo, em uma mudra simples se você quiser adicionar uma camada de circuito energético fechado. Mas isso é opcional. O essencial é estabilidade sem tensão. Agora, você está pronto para o componente central do protocolo: a modulação respiratória. Feche os olhos. Essa ação sozinha já redireciona cerca de 30% dos recursos de processamento do cérebro, liberados da tarefa de interpretar input visual. Traga sua atenção consciente para o ponto onde o ar entra e sai das suas narinas. Não force a respiração. Ainda não. Apenas observe. Sinta a temperatura do ar na inspiração, geralmente alguns graus mais fria. Sinta o ar aquecido na expiração. Note a textura, a velocidade, a leve pausa que ocorre naturalmente no topo da inspiração e no fundo da expiração. Esse ato de observação passiva já começa a ativar o parasimpático. Você está desacoplando a respiração do piloto automático e trazendo-a para o controle consciente. Após 2 ou 3 minutos de observação, comece a guiar a respiração para um padrão específico. A técnica é simples, mas precisa. Respiração diafragmática lenta e profunda. Inspire lentamente pelo nariz durante uma contagem de 4 segundos, permitindo que o diafragma se contraia e desça. Isso cria pressão negativa na cavidade torácica, puxando o ar para dentro e, crucialmente, expandindo a barriga, não o peito. Muitas pessoas respiram de forma torácica rasa, usando apenas a parte superior dos pulmões. Isso ativa o simpático. A respiração diafragmática ativa o parasimpático. Após a inspiração de 4 segundos, expire lentamente pelo nariz durante 6 a 8 segundos. A expiração prolongada é o gatilho fisiológico direto para a resposta de relaxamento. Ela estimula o nervo vago,
o principal cabo de comunicação do sistema parasimpático. Mantenha esse ritmo. 4 segundos dentro, 6 a 8 segundos fora. Ou, se você quiser desacelerar ainda mais, experimente 5 segundos dentro, 10 segundos fora. O padrão específico é menos importante do que a consistência e a ênfase na expiração longa. O que você está fazendo fisiologicamente é reduzir sua taxa respiratória de uma média de 12 a 20 respirações por minuto para algo entre 4 a 6 respirações por minuto. Isso desacelera o metabolismo, reduz o consumo de oxigênio, diminui a produção de dióxido de carbono e, criticamente, permite que o sistema coração-aorta entre em ressonância. A onda de pressão tem tempo para viajar, refletir e retornar em fase com o próximo batimento. O oscilador se afina. Mas Bentov adicionava uma camada adicional de refinamento ao protocolo: o foco nos micromovimentos corporais. Uma vez que a respiração esteja estabilizada, expanda sua awareness somática. Comece a perceber as sensações mais sutis do seu corpo. Sinta o batimento cardíaco. Você provavelmente o sentirá primeiro no peito, mas com atenção sustentada, pode começar a percebê-lo nos pulsos, na garganta, nas têmporas, até mesmo na ponta dos dedos. Essa pulsação é a onda de pressão se propagando através da árvore arterial. Agora tente sentir algo ainda mais sutil: a vibração. É uma sensação quase subliminar, um zumbido ou tremor interno que permeia o corpo. Isso não é imaginação. Bentov mediu isso com seus instrumentos. É a ressonância mecânica do seu sistema cardiovascular reverberando através dos tecidos. Ao focar conscientemente nessas sensações, você está amplificando e estabilizando o padrão de ressonância. Você está sintonizando a antena através da atenção direcionada. Enquanto você mantém esse foco na respiração e na vibração interna, a mente começará a fazer o que sempre faz: pensar. Pensamentos surgirão. Isso não é falha. É o comportamento padrão do filtro cerebral tentando processar, categorizar, planejar, lembrar. A diferença é como você responde. Não tente suprimir os pensamentos com força. Isso cria tensão, que ativa o simpático, que desfaz todo o processo. Em vez disso, observe os pensamentos como você observou a respiração. Veja-os surgir, note seu conteúdo se quiser, e então deixe-os passar sem se engajar. Retorne gentilmente sua atenção para a respiração, para a pulsação, para a vibração. Os pensamentos são como carros passando na rua enquanto você está sentado em uma sala. Você pode ouvi-los, mas não precisa correr atrás deles. Com a prática repetida, ao longo de dias e semanas, algo notável acontece. Os intervalos entre os pensamentos começam a se expandir. O que antes era um fluxo incessante de ruído mental se torna um ritmo mais espaçado, com pausas crescentes de silêncio. E é nessas pausas, nesses intervalos de quietude, que a magia técnica ocorre. Bentov descreve isso usando a metáfora do pêndulo. Um pêndulo oscila de um lado para o outro, e em cada extremo da oscilação, há um instante onde ele para completamente antes de inverter a direção. Nesse ponto de repouso, nesse momento de velocidade zero, o pêndulo está simultaneamente em todos os lugares e em lugar nenhum. Da mesma forma, quando a mente atinge o ponto de silêncio entre dois pensamentos, a consciência deixa de estar localizada no fluxo temporal de processamento e se torna, por uma fração de segundo, não local. Ela pode acessar o campo holográfico, onde toda a informação está disponível instantaneamente. Esse é o estado de coerência completa. Seu corpo está oscilando a 7 Hz. Suas ondas cerebrais estão em alfa-teta. A frequência Schumann está ressoando ao seu redor. O filtro cerebral está em seu ponto de máxima permeabilidade. A antena está perfeitamente alinhada. E você está receptivo. Não espere por fogos de artifício. Não force visões ou insights. A expectativa é ruído. O desejo é tensão. Sua única tarefa é manter as condições: respiração lenta, corpo relaxado, mente observadora.
Se algo precisa ser recebido, será. Se um insight está pronto para emergir do campo universal, ele encontrará um canal aberto. Sua responsabilidade é ser o canal, não controlar a transmissão. Há duas atitudes fundamentais que determinam o sucesso deste protocolo: não expectativa e não julgamento. Se você entra na prática com a agenda de receber uma ideia genial ou ter uma experiência transcendental, você já criou tensão cognitiva. Você está avaliando cada momento, comparando com um ideal, gerando frustração quando o ideal não se manifesta. Isso contrai a largura de banda. Em vez disso, trate cada sessão como um experimento neutro. Você está executando o protocolo, criando as condições fisiológicas e depois observando o que emerge. Alguns dias serão silenciosos. Outros dias, um insight surgirá horas depois, enquanto você está fazendo algo completamente não relacionado. O sistema não opera sob demanda no cronograma do ego. Ele opera quando a ressonância atinge o ponto crítico. Similarmente, não julgue a qualidade da sua prática. Se você passou 20 minutos com a mente dispersa, voltando constantemente à lista de tarefas do dia, isso não é fracasso. Cada vez que você percebeu a distração e retornou à respiração, você treinou o sistema nervoso. O treino é cumulativo. É como exercício físico. A primeira vez que você faz uma flexão é difícil e desajeitada. Na 100ª vez, o movimento é fluido. A meditação segue a mesma curva de aprendizado. Você está literalmente construindo novos padrões neurais, fortalecendo a capacidade de desengajar do modo simpático sob comando. E isso leva tempo e repetição. Bentov era um engenheiro. Ele sabia que sistemas complexos não se recalibram instantaneamente. Um fenômeno que pode emergir com prática consistente, especialmente se você está liberando grandes quantidades de estresse acumulado, é o que Bentov chamou de síndrome físio-kundalini. Kundalini é um termo antigo da tradição yogi, que descreve uma energia latente, enrolada na base da coluna, que quando despertada, sobe através dos centros energéticos, causando transformações profundas. Bentov desmistificou isso. Ele propôs que o que os antigos descreviam metaforicamente é, na verdade, um processo fisiológico mensurável. Quando a meditação estabelece uma onda estacionária de ressonância forte e consistente no corpo, essa onda de energia começa a encontrar e liberar bloqueios físicos e emocionais profundos, estresses impressos no sistema nervoso ao longo de anos ou décadas. A energia não flui livremente até que esses bloqueios sejam dissolvidos. Os sintomas podem incluir sensações intensas de calor ou energia subindo pela coluna, tremores ou movimentos corporais involuntários, liberações emocionais súbitas como choro ou riso sem causa aparente, aumento dramático na sensibilidade sensorial e intuitiva, e em alguns casos, visões ou experiências que desafiam a percepção ordinária. Bentov enfatizou que a severidade dos sintomas é diretamente proporcional à quantidade de estresse encontrada. Um sistema nervoso relativamente relaxado e saudável passará pela transição suavemente. Um sistema sobrecarregado por trauma e tensão crônica terá uma liberação mais turbulenta. Isso não é patologia. É o sistema se autorreparando, se religando para operar em uma voltagem mais alta. A antena está sendo aprimorada para lidar com um sinal mais potente. Se você experimentar algo assim, a resposta correta não é pânico, mas compreensão. Você não está quebrando. Você está sendo recalibrado. Continue a prática, talvez com sessões mais curtas se a intensidade for demais. Mantenha a respiração lenta e a observação passiva. O sistema eventualmente se estabilizará em um novo ponto de equilíbrio, com maior capacidade de recepção e clareza. E se nada dramático acontecer, isso também é perfeitamente válido. A transformação nem sempre é espetacular. Muitas vezes é silenciosa, um aumento gradual de intuição, criatividade e uma sensação sutil mas inegável de estar conectado a algo maior. A validação invisível, da CIA ao campo quântico. Teorias elegantes são abundantes.
O que separa a especulação de operacionalização é validação. E validação vem em múltiplas camadas. A científica, a institucional e talvez a mais importante, a experiencial. O modelo de Bentov sobre consciência como campo receptivo e o cérebro como antena sintonizável não permaneceu confinado a círculos esotéricos ou comunidades de meditação. Ele chamou a atenção de uma das organizações mais pragmáticas e orientadas a resultados do planeta, a Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos. Quando operativos de inteligência começam a estudar suas ideias, não é porque estão buscando iluminação espiritual. É porque suspeitam que há uma tecnologia explorável ali, um protocolo que pode fornecer vantagem estratégica. E isso muda completamente a natureza da conversa. Em 1983, 4 anos após a morte trágica de Itzhak Bentov, no desastre do voo 291 da American Airlines, a CIA desclassificou parcialmente um documento técnico de 95 páginas intitulado Analysis and Assessment of the Gateway Process. O relatório, escrito pelo tenente-coronel Wayne McDonnell, do Comando de Inteligência e Segurança do Exército dos Anamarispuinenwa, foi originalmente produzido em junho de 1983 para avaliar a viabilidade de um programa de treinamento chamado Gateway Experience, desenvolvido pelo Monroe Institute. O programa usava a tecnologia de batidas binaurais para induzir estados alterados de consciência, com o objetivo declarado de expandir o potencial humano. A questão que a CIA queria responder era direta: isso funciona? E se funciona, como podemos usá-lo? O documento é fascinante não pelo que conclui, mas pela estrutura conceitual que emprega para chegar às conclusões. McDonnell não usa linguagem mística ou vaga. Ele constrói um modelo baseado em física quântica, teoria holográfica e, criticamente, nas ideias de Itzhak Bentov. O relatório descreve o universo como um holograma de frequência energética, onde consciência e matéria são manifestações de um único campo unificado. Ele explica que o cérebro, em estados normais de vigília, está preso no espaço-tempo local, devido à sua sintonização dominante em frequências materiais. Mas através de técnicas que sincronizam os hemisférios cerebrais e desaceleram as ondas cerebrais para estados θ profundos, a consciência pode, nas palavras do documento, deslizar para fora das limitações espaço-temporais e acessar o que é chamado de absoluto, o campo holográfico onde toda a informação passada, presente e futura está disponível simultaneamente. O relatório cita Bentov extensivamente, referenciando seu trabalho sobre ressonância fisiológica, a frequência de 7 Hz e a sincronização com a ressonância Schumann. Ele valida a premissa de que o corpo humano, quando treinado através de meditação ou tecnologias de indução de estados alterados, pode se tornar um transceptor de informação não local. As implicações operacionais exploradas incluem visão remota, a habilidade de perceber locais ou eventos distantes sem input sensorial físico, e potencialmente formas de psicocinese ou influência sobre sistemas físicos através da intenção focada. Essas não eram fantasias de ficção científica. Eram objetivos de pesquisa com financiamento significativo. Programas como Stargate, que rodaram por mais de 20 anos, empregaram dezenas de visualizadores remotos que, sob condições controladas, demonstraram capacidades estatisticamente significativas de descrever alvos que não deveriam ter acesso. A razão pela qual a CIA estava interessada no modelo de Bentov especificamente era sua fundamentação fisiológica. Não era suficiente dizer medite e você terá poderes psíquicos. Eles precisavam de um mecanismo. Bentov forneceu isso. Ele mostrou que há um processo mensurável, uma sequência de eventos fisiológicos. Respiração lenta, levando à ressonância cardíaca, levando à sincronização de ondas cerebrais, levando à coerência com frequências planetárias, que cria as condições para a expansão da largura de banda perceptual. Era uma receita. E receitas podem ser testadas, refinadas e, se validadas, implementadas em escala.
O fato de que essas pesquisas foram mantidas classificadas por décadas e ainda hoje têm porções significativas redadas indica que algo de valor foi encontrado. Organizações de inteligência não investem milhões de dólares e décadas de esforço em conceitos que não produzem resultados. A desclassificação parcial do documento Gateway não foi um ato de transparência benevolente. Foi uma admissão controlada de que essa área de investigação foi levada a sério nos níveis mais altos de segurança nacional. E embora os detalhes operacionais permaneçam ocultos, a estrutura teórica que eles usaram, baseada no trabalho de Bentov, está agora no domínio público. Você tem acesso ao mesmo mapa que eles tinham. Mas validação institucional, embora impressionante, é apenas uma camada. A ciência mainstream, operando sob os constrangimentos do materialismo metodológico, luta para integrar esses conceitos. Como você estuda algo que, por definição, transcende a medição física direta? Como você controla variáveis em experimentos de consciência quando a consciência do experimentador pode estar influenciando o resultado? Essas são questões metodológicas legítimas. No entanto, há campos emergentes que estão construindo pontes. A física quântica, particularmente após o trabalho de figuras como David Bohm, começou a questionar a separação estrita entre observador e observado. Bohm propôs a existência de uma ordem implícita, um nível de realidade mais profundo e não manifesto, do qual nossa realidade explícita e observável emerge. Isso ressoa perfeitamente com o campo holográfico de informação de Bentov. A neurociência também está avançando em direção a modelos que desafiam a primazia do cérebro na geração de consciência. Estudos sobre experiências de quase morte, onde pacientes com atividade cerebral mínima ou nula reportam consciência vívida e estruturada, forçam uma reavaliação. Pesquisas sobre a variabilidade da frequência cardíaca e coerência cardíaca, popularizadas pelo HeartMath Institute, demonstram empiricamente que o coração tem seu próprio sistema nervoso complexo e que padrões rítmicos do coração influenciam diretamente a função cerebral e a percepção. Isso valida a ênfase de Bentov no sistema coração-aorta como componente crítico da sintonia da consciência. O coração não é apenas uma bomba. É um oscilador que modula o estado do cérebro. A pesquisa sobre meditação avançou exponencialmente desde os anos 70. Estudos com imagem de ressonância magnética funcional mostram que meditadores experientes exibem padrões de conectividade cerebral radicalmente diferentes de não meditadores, com maior integração entre regiões normalmente segregadas. Eletroencefalografia de alta densidade revelou que, durante estados meditativos profundos, há uma sincronização de fase de longo alcance entre áreas cerebrais distantes, criando estados de coerência global. Isso não prova que a consciência é não local, mas demonstra que a meditação produz mudanças mensuráveis na arquitetura funcional do cérebro. O hardware está sendo reprogramado. A antena está sendo remodelada. E então, há o nível de validação mais convincente de todos, o experiencial. Milhões de pessoas ao longo de milhares de anos, em culturas completamente isoladas umas das outras, reportaram fenômenos notavelmente consistentes quando praticam técnicas de meditação profunda. Sensações de expansão além dos limites corporais. Percepção de uma unidade subjacente conectando todas as coisas. Acesso a insights ou conhecimentos que não poderiam ter sido derivados de experiência pessoal prévia. Estados de bem-aventurança ou paz que transcendem qualquer felicidade dependente de circunstâncias externas. A consistência transcultural desses relatos não é prova científica no sentido formal, mas é evidência etnográfica massiva. Se o modelo de Bentov estiver correto, essas experiências não são alucinações geradas por cérebros com falta de oxigênio. São relatórios de primeira mão do que acontece quando a antena expande sua largura de banda e capta sinais de frequências normalmente filtradas. Mas há um elemento crítico que precisa ser endereçado: ceticismo saudável. Bentov mesmo era cético de afirmações extraordinárias sem mecanismos propostos.
Ele não estava pedindo crença cega. Ele estava oferecendo uma hipótese testável. Trate o modelo como provisório. Não o aceite porque soa convincente ou porque figuras de autoridade o levaram a sério. Teste-o. Execute o protocolo. Sente-se por 30 dias consecutivos, 20 minutos por dia, seguindo as instruções de respiração e foco. Observe o que muda. Observe se sua intuição aumenta. Observe se soluções para problemas complexos começam a surgir espontaneamente. Observe se você sente uma conexão mais profunda com o ambiente ao seu redor. Observe se há uma qualidade diferente na sua percepção. Se após um teste honesto você não perceber mudanças, então o modelo, pelo menos para você naquele momento, não foi validado experiencialmente. E isso é perfeitamente legítimo. Mas se algo muda, se há uma expansão mensurável na sua capacidade criativa ou intuitiva, se você experimenta mesmo que brevemente uma forma diferente de awareness, então você tem dados primários. Não dados de segunda mão de um livro ou de um estudo. Dados do seu próprio sistema nervoso. E esses dados são inegáveis porque são diretamente experimentados. Bentov usava a analogia da bicicleta. Você pode descrever andar de bicicleta em detalhes minuciosos, as leis da física envolvidas, a dinâmica do equilíbrio, mas até que alguém realmente monte e sinta o movimento, a descrição permanece abstrata. Somente depois de aprender a andar de bicicleta, nosso sujeito se convencerá dos méritos da bicicleta. A validação que realmente importa não virá de um documento da CIA ou de um artigo científico peer-reviewed. Embora esses sejam úteis como indicadores de que você não está explorando o território completamente fantástico. A validação que muda tudo é quando você pessoalmente ajusta sua antena e pela primeira vez percebe um sinal que antes estava abaixo do seu limiar de detecção. Quando uma ideia chega totalmente formada, sem o processo usual de deliberação cognitiva. Quando você sabe algo sem saber como você sabe. Quando a separação entre você e o universo se torna momentaneamente transparente e você percebe que sempre foram a mesma coisa operando em frequências diferentes. Esse é o momento em que a teoria colapsa em experiência e a especulação se solidifica em conhecimento pessoal. E talvez o aspecto mais libertador do modelo de Bentov seja a democratização do potencial. Se a genialidade é uma questão de recepção, não de processamento interno, então não é um clube exclusivo. Mozart não tinha um cérebro fundamentalmente diferente do seu. Ele tinha uma antena mais sensível, sintonizada através de uma combinação de predisposição inata, provavelmente amplificada por práticas que intencionalmente ou não o colocavam em estados de coerência fisiológica. Einstein passava horas em devaneios, um estado teta clássico. Tesla descrevia visões tão vívidas que ele via suas invenções completamente montadas diante de seus olhos antes de tocá-las. Esses não eram superpoderes místicos. Eram capacidades naturais de sistemas nervosos humanos operando em modos expandidos de recepção. E você tem o mesmo hardware. A questão não é se você é especial o suficiente. A questão é se você está disposto a fazer o trabalho técnico de treinar seu sistema nervoso, de afinar seu oscilador interno, de aprender a silenciar o ruído do filtro e se tornar receptivo. Bentov removeu o misticismo e entregou a engenharia. Ele disse: aqui está a frequência, aqui está o mecanismo, aqui está o protocolo. Agora execute. A validação que você busca não está em um laboratório externo ou em um documento classificado. Está na câmara de experimentação da sua própria consciência, esperando que você pressione o botão de iniciar. O comando é seu. Ativação final do sistema. Você chegou ao final da transmissão, mas não ao final do processo. Tudo o que foi mapeado até aqui, cada diagrama conceitual, cada protocolo fisiológico, cada validação institucional, tudo isso foi preparação. O verdadeiro experimento começa quando você fecha este texto e abre os olhos para a única questão que ainda importa. O que você vai fazer com essa informação?
porque informação sem implementação é apenas entretenimento intelectual. É mapear o território sem nunca pisar nele. E Bentov não construiu mapas para colecionadores. Ele construiu para exploradores. Recapitule a arquitetura do sistema que você agora compreende. O universo não é uma coleção de objetos mortos flutuando em um vazio inerte. É um campo vivo de consciência e informação, estruturado holograficamente, onde cada fragmento contém o padrão do todo. Consciência não é um acidente raro, é a substância fundamental. Você não é um processador isolado gerando pensamentos a partir do nada. Você é um nó receptor em uma rede cósmica de inteligência. Seu cérebro não cria sua awareness, ele a filtra, reduzindo um espectro infinito de possibilidades a uma faixa estreita necessária para navegar a realidade material imediata. Mas esse filtro é ajustável. A largura de banda é expansível. E o mecanismo de ajuste não está em alguma tecnologia externa futurística. Está no ritmo da sua própria respiração, na ressonância do seu sistema cardiovascular, na capacidade treinável do seu sistema nervoso de transitar do caos simpático para a coerência parasimpática. Quando você desacelera a respiração para 4 a 6 ciclos por minuto, quando a onda de pressão no seu sistema coração-aorta sincroniza e cria uma oscilação estacionária a 7 Hz, quando suas ondas cerebrais deslizam para a fronteira alfa-teta, quando tudo isso acontece simultaneamente, você não está mais operando como um sistema isolado. Você entrou em fase com a frequência Schumann do planeta. Você se tornou um oscilador coerente. E nesse estado, a antena da sua consciência atinge máxima sensibilidade. O filtro cerebral se torna permeável. Os sinais que sempre estiveram sendo transmitidos do campo universal agora podem ser recebidos com clareza. Insights não são mais forçados através de processamento cognitivo laborioso. Eles chegam, completos, elegantes, como se sempre tivessem existido, apenas esperando que você sintonizasse a frequência certa. Esse não é um convite para acreditar. É um desafio para testar. Bentov era implacavelmente pragmático nisso. Ele dizia que discussão sobre meditação sem prática é como tentar provar que bicicletas funcionam através de argumentos lógicos, enquanto a bicicleta permanece encostada na parede. Só depois de montar, só depois de sentir o equilíbrio se estabilizar e o momentum te carregar, você entende. O mesmo princípio se aplica aqui de forma absoluta. Você pode passar anos debatendo se consciência é fundamental ou emergente, se o cérebro é filtro ou gerador, se campos de informação universal são reais ou metáforas. Ou você pode dedicar 30 dias, 20 minutos por dia, executando o protocolo e observando o que acontece no laboratório da sua própria experiência. Uma abordagem gera filosofia, a outra gera dados. Então aqui está a ativação final. Não é complexa. Não requer ferramentas especiais, iniciações secretas ou pagamentos a gurus. Requer apenas 3 coisas: consistência, presença e ausência de expectativa. Escolha um horário fixo, de preferência o mesmo todos os dias. A consistência temporal treina o sistema nervoso a entrar em estados receptivos mais rapidamente. De manhã cedo, logo após acordar, é ideal porque a mente ainda não foi sequestrada pela lista de tarefas do dia. Mas se isso não é viável, escolha qualquer janela de 30 minutos onde interrupções possam ser minimizadas. Bloqueie esse tempo como se fosse uma reunião crítica de negócios. Por que é? Você está negociando acesso a uma inteligência maior que a sua. Sente-se com a coluna ereta. Feche os olhos. Traga atenção para a respiração nas narinas. Observe por 2 minutos sem modificar. Então comece o protocolo. Inspire por 4 segundos. Expire por 6 a 8 segundos. Mantenha esse ritmo por pelo menos 10 minutos, idealmente 20. Enquanto mantém a respiração, expanda a awareness para as sensações corporais sutis. Sinta a pulsação do coração. Sinta a vibração interna. Quando pensamentos surgirem, e eles surgirão, não lute contra eles.
Apenas observe e retorne à respiração. É simples. Simples não significa fácil, especialmente nos primeiros dias, quando o sistema nervoso está habituado ao caos. Mas simples significa que você não pode errar se continuar retornando ao protocolo básico. Faça isso por 30 dias consecutivos. Não pule dias. Cada sessão é um ajuste incremental no hardware. Cada respiração lenta é um sinal para o sistema nervoso de que é seguro liberar o modo de sobrevivência e expandir para o modo receptivo. Neuroplasticidade leva tempo. Você está religando décadas de condicionamento. Após 30 dias, você terá dados suficientes para avaliar. Talvez você perceba que problemas que pareciam intratáveis de repente têm soluções óbvias. Talvez você note um aumento em sincronicidades, eventos que parecem significativamente conectados sem causalidade clara. Talvez sua criatividade detone. Ou talvez a mudança seja mais sutil. Uma sensação de paz de fundo que não depende de circunstâncias externas. Uma intuição mais confiável. Uma percepção de estar conectado a algo vasto. Se após 30 dias você não perceber absolutamente nada, você tem duas opções. Primeira, conclua que o modelo não se aplica a você neste momento da sua vida e siga em frente sem ressentimento. Segunda, questione se você realmente executou o protocolo ou apenas foi através dos movimentos. Houve presença genuína ou sua mente estava planejando o jantar enquanto o corpo fingia meditar? Houve consistência real ou você pulou dias e racionalizou? Teste honesto requer execução honesta. Mas se você fez o trabalho e não há resultado, então não há vergonha em concluir que essa não é sua ferramenta neste ciclo. Existem múltiplos caminhos para a expansão de consciência. Bentov mapeou um deles, não o único. Mas para aqueles que percebem mudanças, mesmo que sutis, você agora tem algo inestimável. Confirmação experimental de primeira mão de que sua consciência não está limitada ao processamento interno do seu cérebro. Você é uma antena, e você acabou de aprender a sintonizá-la. O próximo nível não está neste roteiro, porque o próximo nível é autodirecionado. Com a antena funcional, você começará a receber as instruções de navegação específicas para a sua jornada única. Bentov levou você até a borda do mapa conhecido. O território além é seu para explorar. Uma palavra sobre o fenômeno Físio-Kundalini. Porque se você praticar com intensidade e consistência, especialmente se estiver liberando grandes reservatórios de estresse acumulado, pode experimentar isso. Tremores, calor na coluna, liberações emocionais intensas, aumento súbito de sensibilidade sensorial, todos esses são sinais de que o sistema nervoso está se recalibrando para operar em voltagem mais alta. Não entre em pânico. Não interprete isso como colapso. É upgrade. A antena está sendo aprimorada. Se a intensidade se tornar demais, reduza a duração das sessões, mas não pare completamente. Parar no meio de um processo de liberação pode deixá-lo preso em um estado de transição desconfortável. Melhor desacelerar e permitir que o sistema complete o processo de integração. E, se necessário, busque orientação de alguém familiarizado com essa fenomenologia, idealmente um praticante experiente de meditação ou um profissional de saúde mental, com abertura para estados não ordinários de consciência. Agora, a conclusão inevitável desta transmissão. Você passou por 5 sessões de engenharia da realidade. Você entende que genialidade não é dom genético misterioso, mas capacidade treinável de recepção. Você sabe que criatividade é um ato de escuta, não de fabricação. Você tem um mapa fisiológico, respiração lenta, ressonância cardíaca a 7 Hz, sincronização com Schumann, ondas cerebrais em alfa-teta, filtro cerebral permeável. Você tem o protocolo, 30 minutos diários, respiração controlada, foco interno, observação passiva de pensamentos, consistência por no mínimo 30 dias. Você tem até mesmo a validação de que agências de inteligência levaram isso a sério o suficiente para investir décadas de pesquisa classificada. Mas nada disso importa se permanecer conceitual.
conhecimento que não é implementado é bagagem cognitiva, peso morto, ocupando espaço mental sem gerar retorno. Bentov construiu um manual operacional, não um texto filosófico para contemplação passiva. A pergunta que define tudo agora é brutalmente simples. Você vai executar o protocolo ou vai adicionar isso à pilha crescente de coisas interessantes que eu deveria tentar algum dia? Porque algum dia é o cemitério de potencial não realizado. Algum dia nunca chega. Há apenas hoje. E a escolha que você faz nas próximas 24 horas. Se você escolher executar, faça isso com a precisão de um engenheiro, não com a vagueza de um diletante. Agende a primeira sessão antes de dormir hoje. Coloque um alarme se necessário. Trate isso como um experimento científico, onde você é simultaneamente o pesquisador e o objeto de estudo. Mantenha um diário simples. Após cada sessão, anote brevemente o que percebeu, qualidade da concentração, sensações físicas, estado emocional, qualquer insight ou pensamento inusual que surgiu. Após 30 dias, revise os dados. A mudança raramente é dramática dia a dia, mas quando você olha a progressão semanal, os padrões emergem. E quando os insights começarem a chegar, quando você perceber pela primeira vez que uma solução apareceu totalmente formada sem você ter pensado nela no sentido convencional, quando você experienciar aquele momento de knowing sem processo cognitivo visível, você entenderá visceralmente o que Bentov estava descrevendo. A antena captou o sinal. O campo universal respondeu à sua frequência de sintonia. Você não criou a ideia. Você a recebeu. E uma vez que você tenha essa experiência, uma vez que seja inegável porque foi diretamente vivida, a relação com sua própria mente muda permanentemente. Você para de se identificar como o gerador e começa a se reconhecer como o canal. E canais, quando limpos de obstruções e sintonizados corretamente, podem transmitir sinais de fontes inimaginavelmente vastas. Há um último elemento que precisa ser dito. Este não é um caminho de escape da realidade material. Não é uma desculpa para negligenciar responsabilidades ou flutuar em abstrações místicas. O objetivo de expandir a largura de banda não é abandonar a estação material, mas adicionar estações. Você não para de funcionar no mundo físico. Você adiciona camadas de percepção que tornam sua navegação no mundo físico mais eficaz, mais criativa, mais intuitiva e, francamente, mais interessante. Bentov era um inventor prático que salvou vidas com suas tecnologias médicas. Ele não estava flutuando em ashrams. Ele estava no laboratório, construindo dispositivos, resolvendo problemas de engenharia. A diferença é que ele tinha acesso a um campo de informação mais amplo para soluções. Você pode fazer o mesmo. Aplique os insights. Construa coisas. Resolva problemas. Crie arte. A espiritualidade desconectada da ação é estéril. A tecnologia da consciência só tem valor quando aumenta sua capacidade de contribuir e criar. Você agora tem as chaves do sistema. A antena está em suas mãos. O manual de operação foi entregue. O campo universal de inteligência está transmitindo em todas as frequências, 24 horas por dia, esperando que você ajuste o dial. Ninguém vai fazer isso por você. Nenhum guru pode sintonizar sua antena. Nenhum guru deveria. Isso roubaria de você a validação experiencial direta, que é a única forma de conhecimento que não pode ser questionada porque não foi acreditada, foi vivida. Bentov te deu o mapa. Agora você tem que pedalar a bicicleta. O comando é seu. A frequência está disponível. A transmissão nunca parou. A única variável que determina se você acessa ou não é sua disposição de sentar, respirar, silenciar e sintonizar. 30 dias. 20 minutos por dia. Execute o protocolo. Observe os resultados. Ajuste conforme necessário. E quando a primeira onda de insight chegar, quando você souber algo que não deveria saber através de processo lógico, quando a solução aparecer do nada, lembre-se, não foi do nada. Foi do campo.
Você apenas aprendeu a ouvir. Bem-vindo ao laboratório da engenharia da consciência. Seu experimento começa agora. Se este roteiro expandiu sua largura de banda, se algo ressoou na frequência certa, você pertence à mente autêntica. Este não é um canal de autoajuda. É um laboratório de tecnologia espiritual, onde decodificamos os sistemas operacionais da realidade. Se inscreva agora e ative o sininho, porque cada vídeo que chega aqui é um upgrade de firmware para sua consciência. Não é conteúdo para consumo passivo. É protocolo para implementação ativa. Você não está assistindo. Você está sendo reprogramado. Deixe nos comentários qual foi o insight que mais alterou sua percepção. Em qual frequência você vai começar a sintonizar? A comunidade aqui não é audiência. É uma rede de antenas ativas trocando sinais. Faça parte dela. O comando é seu. Até a próxima frequência. Gratidão.